Olá, meu povo, bom dia a todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos gratos a Deus por estarmos aqui nesta manhã abençoada de domingo, né? Que o Senhor nos concedeu mais um dia de vida, né? E a oportunidade de um recomeço, né? Hoje, dia 22 de agosto de 2021, estamos aí há 4 meses e 9 dias de 2022, né? E é isto, né? Daqui a 9 dias também, quando iniciar o mês de setembro, inicia o fim do ano, né? Só os fortes entenderão. E hoje, meus caros, também é dia de live da EBD, a nossa já oficialíssima live da EBD, né? Começamos aí pontualmente às 7h30, agora já são 7h32, né? E estamos aqui. Você que ainda não é evangélico, que nos assiste, né? Obrigado aí pela sua presença, né? Se tiver uma Bíblia em mãos para nos acompanhar, a gente agradece. E, querendo, no final, aceite Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Pois bem, meus caros, também aos irmãos em Cristo, agradecemos aí por nos assistir todos os domingos pela manhã, sempre nesse horário, né? E é isso, meus caros. Pois bem, estamos estudando desde o início do mês de julho, né? Essas lições aqui, o terceiro trimestre de 2021, né? Cujo título é O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Tranquilos, meus caros? Pois bem, e hoje nós estamos já na lição de número 8. Pois é, meus caros, estamos nos aproximando aí do final do trimestre, cujo título da lição é Naamã é curado da lepra. Tá? Vamos conhecer aqui algumas particularidades desse episódio, que é um dos feitos de Eliseu, do profeta Eliseu, que nós estudamos aqui semana passada. Tá? Pois bem, o textuário da lição de hoje nos diz o seguinte: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. A verdade prática nos diz o seguinte: Deus não opera milagres necessariamente segundo nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. A nossa leitura bíblica em classe, a nossa tradicional leitura bíblica em classe, se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 5, inicialmente dos versículos 1 ao 10, depois saltaremos para o versículo 14 e depois saltaremos para os versículos 25 a 27. Tranquilos? Vamos avançar. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel,
levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibais que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás curado, purificado. Vamos saltar para o versículo 14. Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Agora vamos saltar para o 25 até o 27. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor. E disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso a ocasião para tomares prata e para tomares vestes e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. Viram? Pois bem, meus caros, aqui está a nossa tradicional leitura bíblica em classe. Bem, semana passada nós vimos aqui, estudamos um pouco sobre o ministério de Eliseu, falamos aqui basicamente alguns aspectos da vida e da família do profeta Eliseu, falamos também sobre os seus feitos, alguns dos seus feitos, listamos aqui 4 deles, que primeiramente foi a abertura do Rio Jordão, logo depois que Elias, o seu antecessor e mestre, fora tomado de si. Falamos também aqui sobre a multiplicação do azeite da viúva, falamos também sobre o filho, o milagre da ressurreição do filho da sunamita, e falamos também sobre a morte na panela,
Enfim, falamos sobre esses 4 episódios, né, dos muitos realizados pelo profeta Eliseu, né? E falamos um pouco aqui, trouxemos algumas aplicações para a nossa vida diária, né? Se alguém quiser rever esta lição, né, da semana passada, está aí na nossa linha do tempo e também lá no nosso canal no YouTube, EBD Palavra Viva. Tá? Dá uma batida lá, se inscreve, ativa as notificações, pois precisamos aí de 1000 inscritos para poder começar a transmitir também pelo YouTube. Tranquilos, meus caros? Pois bem, né? E hoje vamos falar sobre este tema, né, cujo título já lemos aqui: Naamã é curado da lepra, né? Pois bem, antes de entrarmos propriamente dito nos aspectos pessoais da vida desse personagem, é necessário nós sabermos o significado de lepra, né? Durante muito tempo, pesquisadores e tal, estudiosos, né, das chamadas das doenças infectocontagiosas, né, especialistas em infecção, né, durante muitos séculos, até que essa doença chamada lepra foi diagnosticada, né, em 1874 por um cientista alemão conhecido por Hansen, né? Daí vem o nome de hanseníase, ou mal de Hansen, como ficou conhecida a lepra, né? Hoje é conhecida como este nome, hanseníase, tá? É daí que vem, né, desse pesquisador alemão Hansen, tá? Então, meus caros, e esta doença, ela é causada por um germe, uma bactéria que causa infecção na pele, né, e em algumas partes dos nervos do corpo humano, tá? Ela é contagiosa, né? E por esta razão, inclusive, era que os leprosos eles tinham que ficar fora da cidade de Jerusalém, né? Ficavam em um local afastado, né? Geralmente era num poço cavado a uma certa profundidade, né, em que eles ficavam ali, né? As pessoas tinham que levar comidas para eles e outros mantimentos à distância. E alguns deles usavam varas de longo alcance, né, para levar ali os mantimentos para se manterem, e tinham que ser isolados do convívio da sociedade, tá? Para que não contaminasse a todos os outros, né? Naquela época era uma doença que não se tinha cura, né? Enfim, então essas são as considerações iniciais sobre o que vem a ser a lepra, tá? Metaforicamente, esta doença hoje, no plano espiritual, é comparada ao pecado, à condição humana de pecado, tá? Pois bem, vamos avançar. Agora vamos falar um pouquinho sobre este personagem, Naamã, né? Quem era ele, né? Segundo as Escrituras, aqui mesmo, no segundo livro dos Reis, né, Naamã era um comandante do exército sírio. Tá? Isso está aqui na parte A do capítulo 5, versículo 1 do livro de Reis, que está aqui na nossa leitura bíblica em classe, que diz o seguinte: Naamã, chefe do exército do rei da Síria. Tá? Pois bem, meus caros, a Bíblia não nos dá maiores detalhes acerca desse homem, apenas nos diz a sua nacionalidade, né, e que era um comandante do exército. Não nos fala sobre os seus antepassados, quem eram seus pais, de que linhagem veio, né, se era de uma família pobre, se de uma família nobre. Não diz muita coisa, apenas cita que era um homem
né, do comandante do exército sírio, tá? E nos diz também que era um homem de honra e prestígio. Isso já está na parte B do versículo, quando diz que era um grande homem diante do seu senhor, isto é, do rei, né? E de muito respeito, né? E por que ele detinha tanto prestígio? Porque ele também era um herói de guerra. Isso está aqui mesmo, já na parte C do versículo, quando nos diz que por meio dele, né, o Senhor dera livramento aos sírios, né? E este varão era homem valoroso, tá? Porém, ele tinha um problema de saúde, né? E que problema era este? A lepra. Ele era leproso, né? Já na parte final do versículo nos diz isso, que ele era leproso. Não se sabe as causas da aquisição desta doença. Não se sabe se ele adquiriu essa doença ainda na infância, ou na adolescência, ou na juventude, né? Ou mesmo na fase adulta. Não se sabe se ele adquiriu essa enfermidade, né, durante os seus feitos nas guerras e está em contatos com pessoas, até prisioneiros que tinham a doença, quem sabe, né? Sim, meus caros, né? Porque como nós vimos aqui, ele era um herói de guerra, tá? Pois bem, né? E depois que ele tomou conhecimento da sua enfermidade, aquilo certamente lhe causava muitos males, né? Talvez até ele ficasse impedido de se relacionar com a sua esposa, com os seus filhos, né? Porque, embora a Bíblia não diga, certamente ele deveria ter filhos, né? Enfim. E isso lhe deixava bastante angustiado. Até que em um certo momento, uma das suas escravas, né, uma menina que foi feita cativa quando este homem, em uma de suas guerras contra o povo de Israel, né, os vencera e capturara alguns prisioneiros. Veio também esta menina, cujo nome a Bíblia não revela, né? O que nos dá a entender pela leitura é que esta menina devia ser uma criança, uma pré-adolescente, talvez, entre 10 e 12 anos, nessa faixa, né? É claro que isso aqui são só conjecturas, tá? Porque no texto bíblico não nos diz qual era a idade da menina, apenas diz que era uma menina, tá? Aqui já são conjecturas nossas, tá? Para que até mesmo se possa entender um pouco deste contexto. E lá essa menina trouxe ao rei a notícia de que havia um profeta do Senhor lá em Israel, né? Isso está aqui no versículo 3, quando diz: tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra, né? Ora, a menina aqui, né, nós vemos aqui que ela atuou como uma verdadeira emissária do Senhor, né? Ela conhecia a fama do profeta Eliseu. Talvez nunca o tivesse visto pessoalmente, né? Mas certamente já ouvira falar dele e dos seus feitos, né? E então ela agora resolve anunciar, né, a este profeta ao seu Senhor, né? Enfim. E aí nós vemos o que? A menina agora é figura do verdadeiro homem, da verdadeira mulher de Deus, da verdadeira criança de Deus, né? Enfim, né? Então fica aí uma lição para os pais, né? Criem
em seus filhos uma identidade espiritual, tá? Para que no momento difícil, né, ela estava em terra estrangeira, tá? Era prisioneira. Talvez seu filho ou sua filha não sejam prisioneiros, nem mesmo vocês, mas, né, por estarem em terra estrangeira, de costume estrangeiro, costume diferente, né, ela não abriu mão da sua identidade espiritual. E assim deve ser, né? Nós devemos ser assim como ela, né? E educar os nossos filhos e filhas tal qual ela foi educada, né? Por que que ela manteve a fidelidade ao Deus de Israel, ao Senhor nosso Deus, mesmo em terra distante, em terra estrangeira? Porque ela foi ensinada pelos seus pais a manterem a fidelidade ao Senhor, mesmo em tempos de crise, mesmo em terras estrangeiras, tá? E mais que isso, ela atuou como uma verdadeira atalaia do Senhor ao anunciar as grandezas de Deus realizadas por meio do profeta Eliseu, tá? E isto agradou muito a Naamã, né? Mas aqui, meus caros, tão logo Naamã chega à presença do profeta Eliseu, né? A Bíblia vai nos dizer que o profeta simplesmente enviou um de seus mensageiros ao general Naamã e disse, né, que fosse ao Rio Jordão e desse 7 mergulhos para que ficasse curado. A Bíblia nos diz que Naamã se indignou e muito, porque ele esperava que Eliseu viesse recebê-lo com todas as pompas, com toda aquela honraria, com toda aquela glória, né? Porque ele dizia, não, eu sou um homem importante, sou um general de guerra e tal, né? Sou um homem de influência, sou amigo do rei, né? Que lição nós podemos extrair disso aí, meus caros? Muitas, tá? E aqui nós já iniciamos o nosso tradicional tour pela Bíblia, né? Aqui mesmo no segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículos 10 ao 12, nós vamos ver que, apesar de Naamã ser um homem de honra, um homem valoroso e tal, um herói de guerra, ele era também um homem orgulhoso e cheio de si. Pois é, ninguém é perfeito, né? Era orgulhoso e cheio de si. Nós vamos ver o porquê. Aqui, versículos 10 a 12. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua lepra e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém, Naamã, né, aqui, já no versículo 11, né, é isso mesmo? Não, peraí. Tá certo, é isso mesmo. Agora é versículo 11. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Veja, a Bíblia Sagrada vai nos dizer, meus caros, em mais de uma passagem, né? Uma delas em Tiago e a outra na primeira epístola do apóstolo Pedro, que Deus resiste ao soberbo, ao orgulhoso, porém dá graça aos humildes. Tá? Então aqui, né, Naamã se revoltou primeiramente com
a postura do homem de Deus. Tá? O homem de Deus não saiu para atender o general. Ele estava em sua casa, talvez até cultuando ao Senhor. Né? A Bíblia não diz, isso aqui é só uma conjectura minha. Tá? Talvez Eliseu estivesse ali meditando na palavra, fazendo algo do tipo. Né? E quando chegou o cidadão, né, com os seus exércitos, com a sua carruagem, ele simplesmente mandou o mensageiro: vá lá e diga a ele que se lave 7 vezes no Rio Jordão e fique curado. Simples assim. Né? Naamã se indignou, achando ele que Eliseu deveria sair de casa, recebê-lo com todas as honrarias, né? Se colocar de pé diante dele e orar ao Senhor ali diante de todos e tocasse nele para que ficasse curado. Ora, primeiramente, Eliseu tinha que se resguardar e resguardar os seus. Né? Vamos analisar assim. Como dissemos, a lepra era uma doença, né, infecto-contagiosa. Tá? E em que pese Eliseu saber que Deus poderia guardá-lo da doença, né, Eliseu também sabia que nem todos os seus servos, os seus aprendizes, tinham a mesma crença. Então ele, Eliseu, sabia que tinha que se resguardar sim e proteger os seus. Tá? Além disso, nós vemos também que o homem de Deus não se deixou intimidar pela patente, pelo grau hierárquico deste general de guerra. Tá? Ele simplesmente fez aquilo que o Senhor ordenou. Né? Nossa irmã Meire Santana, cadeira cativa aqui na nossa live. Seja bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe a senhora e a sua família. Obrigado aí pela presença, né? Que já é costumeira aqui nas nossas lives. Né? Enfim, Deus continue abençoando a senhora e sua casa. Então, meus caros, nós vamos ver aqui, logo de cara, que Naamã, ele se achou no direito de ter privilégios diante do homem de Deus. Tá? Entenda uma coisa. Bom dia, paz. Voltei. Amém, irmã Meire. Seja bem-vinda de volta. Não suma mais não. Enfim. Aqui, meus caros, devemos entender o seguinte, que ninguém pode se achar no direito de ter privilégios perante o Senhor. Tá? Nem sempre os meios que Deus utilizará, a forma como Deus realizará a sua providência nas nossas vidas, vai atender aos nossos métodos, aos nossos critérios, às nossas preferências. Tá? Deus tem os seus próprios meios e nem sempre os meios de Deus serão os nossos. Tá? Tenha isso em mente. Nem sempre Deus vai lhe trazer uma providência que atenda, né, aos critérios pelos quais você deseja ou a forma com a qual você deseja que se alcance. Tá? Você não quer que Deus faça um milagre, que opere a providência? Então, deixe que Ele faça. Não importa por quais meios. Tá? Ainda que esses meios lhe desagradem. Tá? Então, nós vemos aqui o orgulho de Naamã. Né? Ele se enfureceu, ficou indignado. Ele achava que o profeta tinha que vir até ele. Né? Ou seja, como se Eliseu devesse alguma coisa a ele. Né? Ele disse, não, eu sou superior a ele tem que vir a mim. Né? Não é assim que funciona. Tá? Deus, quando realiza algo em nossa vida, Ele realiza no tempo dele e do jeito dele, não do meu nem do seu. Tá?
É assim que tem que ser. Não esquece, ele não é nosso servo, ele é nosso Senhor. Tá? Que isso esteja claro. Mas Naamã não tomou conhecimento disso, achou que tinha direito. Né? E o profeta então somente disse, vá lá e faça isso, isso e isso. Acabou, simples assim. Além disso, nós vemos aqui o desdém de Naamã. Ele menosprezou as águas que corriam em Israel, menosprezou o Rio Jordão, dizendo, lá na Síria tem rios muito mais purificados, muito melhores que os de Israel. Ele cita os dois rios aqui, né? Os rios Farpar e qual é o outro? Cadê? Farpar e Abana, que eram os rios mais famosos lá da Síria. Né? Então, meus caros, devemos ter em mente o seguinte, que nem sempre os caminhos que você deseja percorrer para chegar até a bênção serão aprovados por Deus. Tá? Às vezes você quer que Deus faça algo na sua vida, que te traga uma providência, né? Mas você quer que seja do jeito que você estabeleceu, né? E não do jeito que Deus planeja. Não é assim. Tá? Às vezes até critica, eu esperava que Deus fosse usar um profeta para falar para mim, para me trazer um recado. Nem sempre Deus vai fazer isso. Deus pode falar comigo e com você através da palavra. E não esquece, até a profecia do profeta tem que estar de acordo com a palavra. Então, se Deus prefere falar diretamente com você através da palavra, glorifique a Deus. Tá? Por isso, porque Ele não está usando intermediário, está falando com você diretamente. Tá? Mas tem pessoas que são assim, não, eu queria que Deus usasse irmã fulana de tal, irmão fulano de tal, que tem um dom de profecia, tem um dom de revelação, para me trazer a resposta divina. Não. É assim como você e eu queremos? Não é assim não. Tá? Deus quer de outro jeito. Deus quer falar com você, mas de repente não, meu Senhor. Não. Eu não vou falar com você assim não. Não vou trazer a sua resposta assim não. Vou trazer de outro jeito. Do jeito que eu sei que é o jeito certo para você. Tá? Então, Deus fez isso e não se esquece. Eliseu, assim como seu mestre e antecessor Elias, não fazia nada que Deus lhe ordenasse que tivesse de fazer. Tudo que Eliseu fazia, né, ele fazia sob a ordem direta de Deus. Tá? E se ele mandou o Naamã se lavar no Rio Jordão, foi porque certamente, embora a Bíblia não diga, certamente ele recebeu esta ordem de Deus. Diga a ele para fazer isso, isso e isso. Simples assim. Tá? A forma como Deus nos trata nem sempre vai ser igual. Nós vemos isso nos evangelhos. Para um, Jesus simplesmente ministrou a cura com uma palavra. Disse, vai, a tua fé te curou ou te salvou. Né? Outro lhe chegou e disse assim, Senhor, se tu quiseres, pode me limpar desta lepra. E Jesus disse para ele, eu quero, fique limpo. Mas teve um que Jesus simplesmente, para recuperar a visão dele, para lhe dar a vista, porque nascera cego, Jesus foi lá, cuspiu na terra, fez lodo e passou no olho e disse, agora vá lá no tanque de Siloé e se lave. Para cada pessoa, Deus tem um tratamento diferente. Tá? Não importa por quais meios Deus lhe tenha conduzido para você alcançar a bênção. Se foi Ele que conduziu, confie tão somente. Tá? Enfim. E aqui, meus caros, diante da indignação e da recusa de Naamã, os seus servos que estavam com ele, que vieram com ele na comitiva, chamaram ele à parte para aconselhá-lo. Aqui nós vemos homens de bom senso, né? Devemos nos cercar de pessoas assim. Isso está, sabe onde? Aqui mesmo, no segundo livro dos Reis, aqui no capítulo 5, versículo 13. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhes falaram e disseram, meu pai, se o profeta te dissera
alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Viram? Então aqui, os servos chegaram para ele e disseram, olha, é como se ele estivesse na paz. Se o profeta te pedisse algo maior, tipo, se o profeta te mandasse escalar uma montanha e subisse e descesse 7 vezes uma montanha alta para ficar curado, tu não faria não? Né? Isso me faz lembrar, meus caros, da conversa que Deus teve com o diabo lá na saga de Jó. Né? Nós já vimos isso aqui, ano passado, no 4º trimestre das lições bíblicas de 2020, quando nós estudamos a saga de Jó, nós já vimos isso aqui. E uma das respostas que o diabo deu para Deus foi a seguinte: pele por pele dará o homem em troca de sua saúde. Imagina aqui a situação. Se o profeta tivesse dito a Naamã para ele trocar de pele com outra pessoa, tipo fazer por meio de cirurgia, sei lá, alguma coisa assim, ele não faria não? Certamente ele ia mover céus e terras para poder fazer. Né? Era isso que os servos de Naamã estavam dizendo para ele. Se o profeta te pedisse algo assim, de difícil realização, uma tarefa extremamente complexa, porventura o Senhor não o faria para ficar curado? Né? Ele te pediu uma coisa simples. É como se o servo estivesse dizendo isso para Naamã, né? Ele te pediu uma coisa simples. Vá lá no rio e se lave 7 vezes. Simples assim. Né? E aqui, né, logo em seguida, nos versículos seguintes, né, ele resolve descer. Aqui nós vemos o homem se despindo de sua vaidade, se despindo de seu ego, se despindo, né, do seu sentimento de grandeza, de superioridade aos demais, né, e mergulhando nas águas da humildade, mergulhando nas águas da total dependência de Deus, para ficar curado, não somente da lepra, mas também do orgulho e da idolatria. Sim, porque Naamã era pagão, ele adorava a deuses estranhos, a um tal de Rimon, né? Enfim, nossa irmã Viviane Andrade, cadeira cativa aqui nas nossas lives, seja bem-vinda, minha querida. Deus continue abençoando a senhora e sua casa. Obrigado aí pela presença costumeira aqui nas nossas lives. Tranquilos, meus caros? E ele se despide de tudo isso que eu acabei de falar aqui e mergulhou, né? Mergulhou nas águas da humildade, mergulhou nas águas da total dependência de Deus, mergulhou nas águas enfim, do reconhecimento de sua condição humana, a condição de homem fraco, falível, finito, mortal. Tá? E o que nós temos logo em seguida? A providência divina, já no versículo 14, quando nos diz: então desceu e mergulhou ao Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Imagine, né? Deus deu a Naamã uma nova pele, né? Ele se tornou um novo homem. Ele mergulhou nas águas divinas, nas águas da salvação, né? E ali foi sepultado o homem idólatra, ali foi sepultado o homem orgulhoso, ali foi sepultado o homem cheio de si, e ali foi reerguido um novo homem, uma nova criatura. Tá? E por que nós dizemos isso? Porque dali, né, sepultado foi o homem pagão, né, nas águas do Rio Jordão, e agora
ergue-se daquelas águas um verdadeiro adorador. Curiosamente, as águas do Rio Jordão eram as mesmas águas que cá na frente nós vamos ver quem realizando o batismo, né? João Batista, o profeta. Tá? O próprio Senhor Jesus Cristo foi batizado no Rio Jordão. Né? Há um mistério muito grande de Deus ali no Rio Jordão. Tá? O Rio Jordão é o lugar da bênção. Tá? É lugar de sepultamento de velhas criaturas e nascimento de novas criaturas. Tá? Assim foi com Naamã, né? E assim foi com todos aqueles que desceram as águas batismais, que foram mergulhados, sepultados na sua morte, na morte com o seu batismo em Cristo, e dali foram reerguidos como novas criaturas. Tá? Já já vamos falar sobre a soteriologia da cura. Tá? Pois bem, então agora Naamã se torna um verdadeiro adorador. Isso está onde? Aqui, no capítulo 2, versículo 5. Né? Vamos pegar a parte B. Né? Do versículo 17. Que ele diz assim: porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Aqui agora ele reconhece, né? Ele reconhece que só há um único Deus, né? O Deus verdadeiro, o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tá? Ele agora reconhece ao nosso Senhor como único e suficiente Salvador. Né? E aqui, Naamã agora se torna um verdadeiro adorador. Tá? Mas ainda assim, meus caros, havia ainda algum resquício nele. Ele queria presentear o homem de Deus com ouro, com prata, com joias, com vestes. E o homem de Deus simplesmente não se vendeu. Disse: olha, não quero nada disso. Tá? Que lição para nós, hein? E aqui, meus caros, diante dessa situação, entra em cena agora Geazi, o servo de Eliseu. Tá? Quem era este Geazi? Né? Geazi, conforme está aqui no capítulo 5, versículo 20, era servo de Eliseu. Querem ver? Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, né? Está aqui. Está vendo? E aqui nós já vamos ver já algo interessante. Tá? Nós já vamos ver aqui, meus caros, que este jovem, né? Sim, porque a Bíblia chama de moço, tá? Era um dos moços de Eliseu, aspirante ao cargo de profeta e que provavelmente deveria substituir Eliseu, tá? Pois bem, aqui nós vemos um jovem ganancioso. Está aqui mesmo no capítulo 5. Vamos ver a parte B do versículo 20 até o 26. Olha o que ele diz. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu a este Sírio Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Olha aí. E foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que correr atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E disse Naamã: ser servido tomar 2 talentos e
instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de vestes, e pô-las sobre 2 de seus moços, os quais os levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens, e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor, e disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? De onde vens, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma e nem a outra parte. Porém, ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso a ocasião para tomares prata e para tomares vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos e servas? Irmã Viviane pergunta: isso foi antes ou depois de Geazi ver os anjos? Irmã Viviane, ao que tudo indica, foi antes. Por quê? Por que foi antes? Se nós formos aqui mesmo, se a senhora estiver com a Bíblia aí aberta no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, nos versículos 34 em diante, nós vamos ver aqui que Samaria é cercada, tá? Samaria é cercada, né? Samaria é cercada pelo exército de Ben-Hadad, que era rei da Síria naquela época, tá? Então nós vamos ver exatamente isso aqui, tá? Ao que tudo indica, foi neste episódio. Quer ver? Nós vamos ver aqui no capítulo 6. Né? Mas, enfim, há quem diga que tenha sido aqui, neste episódio. Tá? Depois eu procuro com calma essa referência e te trago aqui, tá? Mas, ao que tudo indica, foi aqui neste episódio. Isso, inclusive, fica claro porque aqui, neste capítulo 6, nós vemos que Deus revela a Eliseu os segredos, né, do coração do rei da Síria, a ponto do rei da Síria achar que havia um traidor. E foi aqui neste episódio que, né, e foi aqui achei. Sabe onde é que está? No versículo 20. Olha o que diz. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. E o Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. Né? Então, assim, sabe? Basicamente, pelo que nós podemos ver, este episódio aconteceu depois, tá? Dos anjos, da visão de Geazi dos anjos, tá? Então, porque aqui no livro de Reis nós vamos ver uma sucessão de acontecimentos, tá? Geazi é acometido da lepra aqui no capítulo 5. E no capítulo 6 nós já vemos a narrativa, já outros dos feitos de Eliseu, né? O machado flutuando e tal, aquela coisa, né? E por aí vai, tá? Então, nós vamos ver isso basicamente. Depois eu trago aqui exatamente a referência onde Deus mostra a Geazi, né, mediante a oração de Eliseu, quando aparecem os anjos lá
o exército celestial na montanha, tá? Então, isso está bem claro aqui, tá? Mas é nesta passagem mesmo, tá? Enfim. Depois eu posto aqui nos comentários a passagem, tá? Com mais calma, que é para a gente não perder muito tempo aqui, né? Mas enfim, o que queremos mostrar basicamente aqui é que, inicialmente, é que Geazi era extremamente ganancioso e por conta disso, dessa ganância, ele entrou pelo caminho do engano, um caminho tortuoso. Ele mentiu usando o nome do profeta e também o nome de Deus, tá? Atuou com obra de engano, né? Só que Deus não se deixa escarnecer, meus caros. Vendo este episódio aqui de Geazi, me fez lembrar também do episódio que aconteceu em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, lá de Ananias e Safira, né? Que se reuniram em um concílio para querer fraudar, né, as contribuições na casa de Deus, né? E achando eles que iam obter alguma vantagem, e o caso deles foi até mais grave porque eles morreram, tá? Os dois, né? Usaram de engano, né? Então aqui Geazi não morreu, mas foi acometido de lepra, tá? Por quê? Porque aceitou o suborno de Naamã, né? Havia motivos para Eliseu não aceitar aquelas honrarias, aqueles presentes. Primeiro, porque Eliseu entendia que quem realizou o milagre não foi ele, foi Deus, e que ele era apenas um instrumento. Este conselho, inclusive, certamente Eliseu aprendeu com seu antecessor e mestre, Elias, tá? E o segundo motivo, Eliseu sabia que aqueles objetos, aqueles pertences, tinham origem idólatra, tá? Não esquece, Naamã era pagão, adorava a deuses estranhos, e certamente aqueles presentes, aqueles bens materiais, tinham sido de alguma forma sacrificados aos ídolos, tá? E por estas e outras razões de natureza pessoal, Eliseu não quis aceitar. Eliseu deu um exemplo aqui de ser um autêntico homem de Deus que não se vende, tá? E a punição de Geazi por desobediência veio aqui no capítulo 5, versículo 27, quando diz que a lepra de Naamã, ele diz aqui, né, o profeta Eliseu diz: portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Ao que tudo indica, Geazi ficou leproso para o resto da vida, até os dias da sua morte, né? E quando diz, e a tua semente, ou seja, se Geazi tivesse filhos, os filhos dele também seriam acometidos de lepra. Imagine. Então, meus caros, vamos ter cuidado, tá? E quais são as lições para os dias atuais? Vamos a elas? A primeira delas é a de que o Senhor sempre cura as nossas enfermidades, enfermidades físicas e também espirituais. Sabe onde é que nós vamos ver isto? Nós vamos ver aqui, no livro dos Salmos, de número 103. Salmos de número 103. No verso 3. E assim nos diz a palavra do Senhor. É Ele quem? O Senhor. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Tá? Daqui, inclusive, vem a expressão Jeová Rafá. Eu sou o Senhor que te sara. Isso está lá em Êxodo capítulo 15, versículo 26.
tá? Se alguém quiser conferir, vai lá, dá uma batida. Tranquilos? E aí, irmã Viviane, a resposta que nós demos aqui satisfez? Né? Se não satisfez, né, eu prometo à senhora que vou procurar a passagem e vou também deixar aí nos comentários fixado, porque a dúvida da senhora pode ser a dúvida de outras pessoas, tá? Não se preocupe, tá? Eu só não me detive procurando aqui a passagem exata para não nos atrasar, para que a gente possa discorrer aqui sobre o nosso estudo, tranquilo? Também nós vamos ver essa passagem no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 8 ao 11, que assim está escrito. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Aqui nessa passagem, inclusive, nós vemos uma particularidade. Aqui, quando Jesus se apresentou a este homem, né, trouxeram ele até Jesus, foi o moço que desceram pelo telhado no esquife para... Né, Jesus poderia de logo de imediato ministrar sobre ele a cura física, mas primeiramente o Senhor Jesus se preocupou em ministrar sobre ele a cura espiritual. Né? Jesus se preocupou muito mais com a salvação da alma dele do que com a cura física. Diego Valverde, seja bem-vindo, meu caro. Obrigado aí pela sua presença. Deus continue abençoando a sua casa. Então aqui nós vamos ver a preocupação de Jesus com a salvação dele. Tá? Pois bem, né? E aqui nós já abrimos aqui a ponte para a segunda lição de hoje, que é a soteriologia da cura. Soteriologia significa doutrina que estuda a salvação em Cristo, tá? Nós vamos ver isso no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 9, e versículo 22, tá? Cadê? Aqui, achamos. Mateus capítulo 9, versículo 22. Que assim está escrito. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Aqui narra o episódio da mulher do fluxo de sangue, que também está em Marcos e em Lucas, tá? Mas observe o seguinte, que Jesus poderia ter dito: a tua fé te curou. Não, ele disse: a tua fé te salvou. Porque o que nos leva a entender que ela recebeu a bênção da cura física e também a salvação, meus caros. Tá? Por quê? Porque ela creu em Jesus. Tá? E a condição essencial para nós sermos salvos é crer. Como está escrito na palavra: quem crê e for batizado será salvo. Está escrito nos evangelhos, palavras do próprio Jesus. Tá? E nós vamos voltar aqui em Marcos, né? Está aqui do lado. Aqui mesmo no capítulo 2, nós só vamos voltar ao versículo 5, que diz o seguinte: E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, estão perdoados os teus pecados. É o que eu falei agora há pouco. Está vendo? Jesus, ao invés de ministrar a cura sobre ele de imediato, primeiramente se preocupou com a alma dele, porque Jesus sabia como era que estava a alma dele. Somente Jesus sabia. Todos conheciam a enfermidade física, tá? A deficiência, era um paralítico, tá? Mas somente Jesus conhecia a enfermidade da alma daquele moço. E ali
naquele momento o Senhor Jesus ministrou sobre ele o perdão dos pecados para que ele pudesse alcançar também a salvação e depois a cura física, tá? Porque a preocupação de Jesus era com a salvação da alma, sempre foi, tá? Eu disse aqui repetidas vezes que cura divina, ressurreição de mortos, libertação de possessão demoníaca são coisas espetaculares, maravilha. Mas nenhum desses eventos promove festa no reino dos céus, a não ser a salvação de uma alma, tá? Palavras do próprio Jesus, que há uma grande festa nos céus quando um pecador se arrepende. Então esta é a soteriologia da cura, que também está lá na Epístola de Tiago, tá? Epístola do apóstolo Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15. Já achamos aqui, tá? Que assim nos diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E o 15, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhes-ão perdoados. Viram? E aqui, pegando o gancho dessa passagem de Tiago, nós já abrimos, a ponte para a terceira lição do dia. A igreja detentora da autoridade para curar e perdoar pecados. Tá? Nós vamos aqui voltar ao Evangelho de Mateus, agora no capítulo de número 10, versículo de número 8, que assim nos diz a passagem: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Viram aqui? A quem foi que Jesus deu essa autoridade? Primeiramente os apóstolos, aqui nessa passagem, e hoje a igreja de Cristo, tá? E aqui nós vemos aqui a parte final, é bem interessante, né? Aquilo que você recebeu de graça, tem também de graça. Eliseu recebeu o dom espiritual gratuitamente, né? Nós vimos já isso aqui. Então ele não podia de forma alguma aceitar presentes pela maravilha que quem realizou através dele foi o Senhor e não ele próprio. Tranquilos? Também em João, aqui nós vimos no capítulo 10, versículo 8 de Mateus, que a igreja detém autoridade para realizar esses milagres. Isso mediante a pregação do Evangelho, tá? Aqui mesmo em João, nós vamos ver agora, no capítulo 20 de João, tá? Já achamos aqui a epístola, ou melhor, o Evangelho de João, né? Já achamos aqui. Vamos para o versículo 20. Capítulo 20, melhor dizendo, né? Pronto, já achamos o capítulo 20. Agora, nós vamos para os versículos, 22 e 23, que diz assim: e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebeu o Espírito Santo. Aqui a gente já viu aqui que aqui é um mistério da conversão aqui por trás, né? Mas isso remeto aos ouvintes aí, as nossas lives do trimestre passado, tá? E o 23, aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverem, lhes serão retidos. A autoridade absoluta da igreja para ministrar a cura e também para perdoar os pecados, tá? Esta passagem se casa com Tiago, capítulo 5, versículo 15, que nós acabamos de ler aqui, tá? Vamos avançar, que já são 8h35. Já estamos terminando, tá? Quarta lição: devemos rejeitar os subornos, tá? Nós listamos aqui várias referências, mas só vamos ler algumas, tá? A primeira referência está no livro de Êxodo, capítulo de número 23,
né? Êxodo 23, versículo 8, que assim está escrita a passagem. 23, 8. Tá? 23, 8, do livro de Êxodo. Também presente não tomarás, porque o presente cega os que têm vista e perverte as palavras dos justos. Viram? E aqui do lado, Deuteronômio 27, Deuteronômio capítulo 27, versículo 5, né? Está aqui pertinho como é o nome? De Êxodo, tá? Deuteronômio capítulo 27, versículo 25, versículo 5. Deuteronômio 27, tá? Versículo 5, que está escrito assim: não é esta passagem, não. Mas está em Deuteronômio. Devemos ter anotado alguma coisa errada aqui. Mas enfim, meus caros, essa referência nós vamos deixar para depois, tá? Nós já vimos aqui também em 2 Reis, capítulo 5, versículo 16, quando o profeta Eliseu diz aqui claramente, ele diz o seguinte: vive o Senhor, porém ele disse, vive o Senhor em cuja presença estou, que não a tomarei, né? E estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou, tá? Também nós temos, segundo livro das Crônicas, capítulo 19, versículos 6 e 7, e também nós temos Miqueias 3:11, tá? Esta referência é bastante dura, né? Miqueias, tá? Miqueias aí é um dos profetas menores, tá? Aí Amós, Obadias, né? Jonas, Miqueias, tá? O livro de Miqueias, capítulo 3, versículo 11, já achamos aqui, tá? Diz assim, ó: os seus chefes dão as sentenças por presentes, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Olha que mensagem fortíssima, né? E ainda nós temos aqui livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, tá? Versículos 18 ao 23, que narra o episódio lá do mágico, de Simão, tá? Nós vamos ler apenas o 19 e o 20, o 18 ao 20. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Os versículos seguintes, tá? 21 a 23, vocês leem aí em casa, tá? E também 1 Timóteo 6,10, onde Paulo fala que o amor do dinheiro, né? Enfim, tá? E qual é a quinta e última lição, né? O verdadeiro homem de Deus não se vende, tá? Isso está lá em Atos capítulo 20, versículo 33, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 20 e o capítulo 7, versículo 23, tá? Também 1 Timóteo 6, versículos 11 e 12 e 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19, tá?
Eliseu não se vendeu, então você e eu também não devemos nos vender, tá? E por que, meus caros, é tão importante isso, o homem de Deus não se vender? Por um motivo simples, mas magnífico, tá? Vamos ler, né? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, já achamos aqui, tá? É uma referência bastante importante, tá? Que diz assim: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E o capítulo 7, versículo 23, aqui mesmo em Coríntios, diz a mesma coisa: fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Tá? Aqui é aquela ideia de que todo homem tem o seu preço, em parte é verdade, tá? Porém, nós fomos comprados pelo preço de sangue, tá? Como está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. O preço foi pago, meus caros. Então, não se venda, porque aquele que se vende se torna servo daquele que lhe comprou, tá? Por isso que nós somos servos de Cristo, porque Ele nos comprou. João Carlos Neres, deixa eu assinar aqui, já chegou no final. Tranquilos, meus queridos, Deus abençoe a todos, né? Corremos ao máximo aqui para tentar terminar no horário e mesmo assim passamos um pouquinho, tá? Nos perdoem aí, né? Então, Deus abençoe a todos, tenham um ótimo domingo, né? E fica aí a dica, tá? Não vamos nos vender, tá? Eu até destaquei aqui um trecho no livro do comentarista, mas não vai dar tempo de ler, tá? Só fica aí a lição, né? Vamos ser bons exemplos, não vamos aceitar suborno, tá? Infelizmente, muitos líderes hoje estão corrompidos porque estão aceitando presentes, subornos, honrarias, vantagens políticas em troca de melhorias, de vantagens, tá? Não esquece, o reino de Jesus Cristo não é deste mundo e nós também não somos deste mundo. Estamos aqui de passagem, tá? Fiquem com Deus, tenham um ótimo domingo e Deus abençoe a cada um de vocês e obrigado. Não esquecem, vão lá no YouTube, canal EBD Palavra Livre e se inscrevam. Domingo que vem estamos de volta. Fui!